Olá, amigos! Recebam o nosso abraço, a nossa alegria, sempre renovados, por estarmos juntos mais uma vez, aqui no nosso programa, com este nosso encontro, para estudarmos o livro A Decisão. Cristos Planetários definem o futuro espiritual da Terra. Este é o terceiro livro da trilogia Regeneração, de autoria espiritual de André Luiz, pela mediunidade de Samuel Gomes, que está sempre aqui conosco para nos ajudar com o conteúdo. E aí, Samuel, tudo bem? Tudo ótimo. Lembrando a vocês que os dois primeiros livros são Futuro Espiritual da Terra e Checkmate nas Sombras, a Vitória da Luz. Os nossos programas e os nossos vídeos anteriores vão poder ser conferidos por vocês, porque este é o 8º vídeo que nós estamos fazendo. Então, os vídeos anteriores estão no canal YouTube da Editora do Fogo, os programas anteriores estão na Rádio Boa Nova, programa A Caminho da Regeneração, e também nas nossas páginas do Facebook, tanto da Editora do Fogo quanto do Samuel Gomes, ok? Importante, antes da gente dar início ao nosso trabalho, responder à dúvida de um nosso ouvinte e também colaborador do nosso programa, que fez uns questionamentos a respeito da data, quando este encontro dos Cristos planetários se deu e como foi a discussão dos temas lá. Então, vou passar a você, Samuel, a palavra para que você posicione os nossos leitores, ouvintes, a respeito da data provável desse encontro que Chico Xavier narra nesta obra. Por que Chico Xavier? Porque ele é também autor espiritual do livro A Decisão. Na primeira parte, a autoria espiritual é compartilhada com André Luiz, que reencarna. Então, a primeira parte desta obra traz notícias da reencarnação de André Luiz, e quando ele reencarna, Chico Xavier continua o trabalho espiritual, narrando sobre os temas discutidos neste encontro dos Cristos planetários. Samuel, situa pra gente então a época dessa realização, desse encontro de uma semana dos Cristos planetários, do qual no final Jesus inclusive faz parte. Isso mesmo. Então, esse encontro provavelmente aconteceu no início desse ano, né? Ano esse que antecede o ano de 2019, que muitas pessoas falam de data limite, mas não é uma data limite, é uma data de uma moratória. Término, né, da moratória. E que provavelmente a direção que a regeneração vai tomar está estabelecida a partir dessa reunião. E que precisava desse atestado de 50 anos para ver a maturidade, o desenvolvimento, né, e as responsabilidades que a nível coletivo, nós não estamos falando a nível de alguns representantes, administradores, né, assim, que não são a representação do povo. Quando a gente fala de uma coletividade, nós estamos falando da maioria dos espíritos que estão encarnados no planeta, e é essa representatividade que vale para a marca desses compromissos de transformação. Então, muitas vezes, quando a gente estava psicografando essa obra mesmo, a gente sentia muita contradição ao momento que estava vivendo no mundo. A gente trabalhando com uma perspectiva de não ocorrer uma guerra e na televisão mostrando que quase acontecendo guerra, e a gente fala assim, gente, mas será que isso aqui é cabível, né? Entrando em contradição. E é interessante quando a gente psicografou alguns capítulos, uma semana depois que houve o fechamento do livro, houve a possibilidade de um encontro entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da Coreia do Norte, que eu fiquei assim abismado, porque a obra dizia, de alguma forma, de uma ação espiritual de não ocorrer essa terceira guerra, e tudo evidenciava um caminho, né? E de repente as coisas fazem assim, mudou assim vertiginosamente assim para nós, e eu fiquei olhando assim, gente, a gente não pode duvidar de nada. A gente tem que realmente continuar fazendo o nosso trabalho e entregar aí, porque não é nós que promovemos as coisas. Quem achar que é nós que promovemos as coisas, estamos muito limitados. As nossas conclusões, gente, são muito limitadas em relação ao que acontece nos parâmetros da espiritualidade. E é muito interessante, eu não sei por que tudo isso é envolvido, porque nós falamos dessas datas, e quem conversa um pouquinho sobre essa data, o próprio Chico fala dos 50 anos em muitas das suas entrevistas, e hoje até tem gente que
coloca em xeque as palavras do Chico, né? Assim, coloca em contextualização o que ele disse sobre essa regeneração, sobre essas transformações. Nós somos continuadores diretamente. Essas obras, eu falo nós aqui como intérpretes, mas essa espiritualidade que produz essas obras, todas essas obras, elas estão adequadas ao movimento do pensamento que o Chico falou. Então, direto, as pessoas podem duvidar, mas nós entregamos aqui um material de continuidade dessas ideias, e eu hoje mais ainda me sinto muito seguro e sinto que as coisas estão caminhando dentro da diretriz organizada pelo Cristo e pela espiritualidade maior. As pessoas podem duvidar disso, mas nós vamos ter que pagar o preço para ver o que vai acontecer, né? E a gente aposta muito nessas informações espirituais que essa espiritualidade tem nos dado. É interessante, Samuel, comentar isso aqui, porque eu estou até procurando uma nota de rodapé de página aqui desse livro que eu coloquei, mas não estou encontrando, porque nós precisamos analisar o seguinte: o homem pisou na Lua em julho, eu não lembro se junho ou julho 69. de 1969. Então, nesse mês ou no próximo, acho que é no próximo, nós estamos fechando o 48º ano dos 50 anos de moratória dada para a Terra. E em julho a gente entra no último ano, que é o último ano de 50 anos, é o 50º ano da moratória. Então, se a gente parar para pensar, na verdade, essa reunião ela acontece praticamente no penúltimo ano, às vésperas do último ano, aonde todas as circunstâncias que são levadas a efeito na obra apontam para um caminho em que a regeneração irá ocorrer de acordo com a programação do Cristo, porque graças a Deus e também à maturidade da humanidade terrena, até hoje uma terceira grande guerra foi evitada porque, como disse o Samuel Gomes, a maioria da população do orbe não quer isso. Isso mesmo. Né, Samuel? Então, nós já estamos entrando no ano de 2019, ou seja, o último ano da moratória dada por Jesus, não começa em 2019. Isso. Começa no segundo semestre de 2018, Samuel. Não sei se você já fez essa conta. Mas, apesar de tudo isso, os espíritos eles não estabelecem a data como nós estabelecemos. É um marco mais didático do que para a espiritualidade efetivo, né? É muito mais efetivo o padrão dos acontecimentos num parâmetro coletivo, né? Não é assim detalhado, em julho vai acontecer, não. É um marco que pediu, foi feito no ano de 69 e que 50 anos depois, se vai ser em janeiro, fevereiro, março, abril, isso aí não altera. O importante é que nós estamos com muita esperança em nossos corações, né, Samuel? Isso aí. Nós é que gostamos dessas picuinhas e detalhes, né? Que é menos expressivo para a espiritualidade. Muito bem, no nosso programa de hoje, resolvida esta dúvida, nós vamos para o capítulo 13, Esclarecendo Dúvidas. Nesse capítulo nós temos 3 perguntas, Samuel. Vou ler a primeira. Quem está com a palavra é Chantor. Então, o Chantor é um ser de outro orbe que está nesse encontro de uma semana falando sobre a regeneração da Terra. E ele fala sobre o tema da integração e relação da Terra com os outros planetas, como um marco de maturidade do nosso orbe a acontecer a partir de 2019 em diante. Então, na hora que ele comenta sobre essa possibilidade, né, tem uma pergunta para o Chantor de quando exatamente esses fatos irão se manifestar no plano físico, ou seja, quando que a nível de manifestação patente e efetiva esse intercâmbio interplanetário se dará entre os seres de outras moradas e o pessoal, nós que moramos aqui na Terra. Então a resposta dele é o seguinte: o instrutor amigo refletiu por alguns instantes para melhor responder e começou a falar. Isso aqui são falas do Chico, né? Dentro da programação espiritual estabelecida pelo próprio Cristo e pelos construtores do orbe,
Esses fatos se darão a partir de 2019, quando as ocorrências que antecedem a moratória pedida por Jesus afastarem definitivamente a possibilidade de haver uma guerra de grandes proporções, capaz de causar destruição entre suas nações mais importantes. O tempo está se findando e é exatamente nesse nosso encontro que algumas decisões serão tomadas e ações especificadas. Entre elas, será fixada a data para que este contato se dê sem provocar perturbações entre os homens. Antes, se faz necessário estabelecer uma harmonia entre as criaturas do globo terrestre, para só depois este intercâmbio ocorrer. O que nós notamos, que nada vai acontecer com surpresa para nós, porque já são tantos filmes de extraterrestres, nós já estamos tão acostumados com o tema, teoricamente falando, que quando ele se concretizar no mundo físico, só vai ser um limiar de materialização, né? Então, se você falasse entre extraterrestres para um povo de 100 anos atrás, talvez isso fosse muito perturbador. Tanto é que os primeiros filmes de extraterrestres sempre foram de extraterrestres destruindo a Terra. Tem uma pergunta dessa aqui, guarda aí que tem uma pergunta dessa. Isso quer dizer que para hoje, uma civilização mais moderna, os meninos, hoje é uma expectativa, todo mundo fica olhando para o céu para ver uma nave espacial. A que hora que ela vai aparecer? Completamente diferente de meus avós, tataravós, né? Assim, você falar em extraterrestre, em nave espacial, seria um desespero completo. Hoje não. Se chegar na nave espacial, é capaz da população correr em cima. Vamos lá! Não é assim? É uma coisa que não assusta tanto, né? Mas há uma necessidade de harmonização entre nós, porque nós só vamos tratar os extraterrestres melhor quando nós tratarmos uns aos outros melhor. Isso aí não tem a menor dúvida. Se não são capazes de tratar bem o nosso vizinho, vão tratar vizinhos planetários. É verdade. Né? É verdade. Olha, Samuel, você tocou num ponto tão interessante, porque muitas vezes eu trato o meu vizinho bem, do meu prédio lá, mas eu não trato bem o porteiro. Você vê. Eu não trato bem a faxineira. Eu não trato bem o gari da rua, eu não trato bem um tanto de gente. Então, nós, para podermos ter essa autoridade que você falou, a gente tem que mudar muita coisa no nosso comportamento, né? Samuel, segunda pergunta, vamos lá. Muitos registros têm surgido em várias regiões do planeta, onde foram filmados e comentados, especulando tratar-se de naves espaciais, demonstrando a proximidade desse contato. Seriam reais esses acontecimentos? Olha que bacana, né? Abertura para discutir isso num encontro desse nível. Novamente, observando seriamente a extensão da pergunta, Chantor respondeu: alguns deles, sim, mas outros são ações geradas pela própria articulação dos homens e de sua ciência, que, utilizando-se de pesquisas ocultas com equipamentos novos, na intenção de manter confidencialidade, podem ser interpretados desta forma. Desconhecendo essas experimentações, a maioria das pessoas toma essas investidas como se fossem contatos extraterrestres. Você vê, né? Tanta coisa por trás escondido aí, que as pessoas, essas grandes potências fazem, que a gente nem imagina. Outro dia, mesmo um amigo nosso estava soltando desses, como é que chama? Esses aparelhos que voam, né? Os drones. E ele falou assim, ó, esse drone aqui já é muito bom, mas não chega nem aos pés dos drones dos companheiros da NASA, né, assim, dessas grandes corporações. Isso aqui é uma merrequinha, isso aqui não é nada em relação ao que eles têm e que podem, quando aparece assim, você vai falar assim, isso aí não existe não, isso aí é de outro planeta, né, assim, e não é nada de outro planeta não, já é de sofisticados aparatos, né, de pesquisa científica que a gente não conhece, que a gente
né? Pode chamar de OVNI. Interessante. Na verdade é aparelho da NASA, aparelho do Centro de Pesquisa da China, do Japão. Da Rússia, daí afora. E você veja que ele foi exatamente nesse ponto, né? Isso. Mas ele aborda um outro. Outro aspecto é a especulação dos entusiastas pelo assunto ou até mesmo o medo que alguns possuem com relação ao tema, gerando muita exaltação e criatividade por parte de suas mentes. Mas já há indícios de que essas possibilidades de contato estão cada vez mais próximas e isso ajuda para que não haja tanta expectativa negativa ou surpresas perturbadoras, predispondo os mesmos a serem preparados e a aceitar essa realidade que não terá volta. Olha que legal. Interessante quando a gente vê o movimento da doutrina espírita falando de espírito. No passado, o fantasma, né, tudo muito medo em torno, né? Hoje não, todo mundo quer comunicar com os espíritos, já fazem lá as brincadeiras do copo, todo mundo já trata a realidade da comunicação espiritual como coisa natural. Basta uma fantasia, surge um movimento de especulação e surge a concretude da ação. Então, e quando a gente está psicografando o Checkmate nas Sombras, interessante que no capítulo que fala das naves que iriam transportar os exilados da Terra, eles falam das naves de Júpiter, eu olhei assim e falei, gente, eu vou escrever um livro mediúnico, os espíritos falam de nave de Júpiter, o que esse pessoal vai pensar? Nossa Senhora, comunicação de extraterrestre no nosso lar, né? E imediatamente os espíritos que nos orientam a intuição falou assim, olha, não se preocupe, qualquer dúvida que você tiver, leia o livro Cartas de uma Morta, porque lá já falava de contato extraterrestre há muito tempo. Aí eu me acalmei, lembrei do livro, eu já tinha lido o livro, tinha esquecido, e a espiritualidade nos acalmou. Pode continuar produzindo a obra, que é assim que a coisa vai acontecer. E estamos aí lidando com esse assunto aí, cada vez mais próximo, né? Quantos encontros hoje já existem em torno do planeta, em níveis de pesquisa, em níveis de palestras, né? E ontem mesmo estava vendo um vídeo dos companheiros que acharam múmias na região, não sei se é nas regiões lá da América do Sul, múmias completamente diferentes, com 3 dedos, 4 dedos, e o pessoal pesquisando, os cientistas pesquisando o DNA dessas múmias, não tem protótipo de DNA dessas múmias como os protótipos de DNA humano da Terra. Então eles estão assim, que é isso que estava ali, né? Especulando-se um grupo de seres que habitavam antes dos homens da Terra no planeta. Então tem coisa aí que agora vai surgir. Vai surgir muita novidade. E são pesquisas evidentes aí, que o pessoal pesquisar aí na internet, eu fiquei impressionado com a pesquisa em si. Né? É interessante ele falar que vem agora, né, depois de 2019, né? Interessante isso pra gente. Terceira pergunta, Samuel. Seria possível esclarecer sobre extraterrestres inferiores com características de dominação e extermínio da humanidade terrestre? Como vem sendo especulado por muitos irmãos do planeta nesses dias? Olha que pergunta interessante, né? Ele responde, muito oportuna essa questão. É claro que existem comunidades de extraterrestres que se equivalem evolutivamente aos homens terrestres da humanidade, apresentando anseios exploratórios com características de violência e intenções dominadoras. Espelham o movimento que um grupo de espíritos sustenta, seja no plano espiritual ou material, de manter a hegemonia na administração tecnológica e militar. Necessário entender que essa, como toda ação, está subordinada à justiça divina, que limita as possibilidades de movimentação para que não haja uma desarmonia entre as famílias planetárias dentro dos sistemas solares. Por isso, não podemos dar tanta liberdade ao mal e sua influência se restringe à necessidade educativa dentro do próprio grupo que, em um planeta, precisa desses atritos educativos e sofrem a sua ação
com o fim de compreender as leis divinas e crescer perante a vida universal. Olha para você ver. Você vê, né? O próprio planeta Terra, se desse uma nave espacial para o homem terreno, ele seria um grande perigo para muitos planetas aí. Ele ia ser os da forma, vai falar que eles chamam a forma de, como é que chama, os crocodilos, né? As cobras, como é que chama a espécie deles? Os répteis. Os reptilianos, né? Uhum. Então ia ter uma forma humanizada aí que eles chamariam que os seres estranhos aí que estão invadindo o nosso planeta. Imagina se eles têm a forma reptiliana no planeta lá e vem a forma humana lá invadindo. Esses caras estranhos aí são do mal, né? E são do mal mesmo. Se nós tivéssemos nave espacial e tivesse um planeta próximo aí com condições de vida, nós iríamos ser uma frota de exploradores que iriam trazer muito malefício a esse grupo de espíritos. É interessante que ele fala aqui que existem vários orbes com o mesmo nível evolutivo da Terra, ou seja, espíritos que ainda querem a hegemonia na administração tecnológica e militar, que é hoje o interesse de domínio é dentro dessa área. Isso mesmo. Na verdade, a falta de suprimento, as necessidades básicas de sobrevivência é que fazem os movimentos de busca de outros planetas. A Terra está se esgotando. Então, o que eles pensam? Eu quero um planeta para explorar as necessidades de sobrevivência da humanidade. Então, se tiver um planeta com seres habitados e o planeta Terra chegar lá e tiver riqueza, a perspectiva de exploração nesse sentido ia ser muito. Como nós fizemos nas nossas colonizações. Por isso que todo filme de ET nosso aqui é para dominar. Porque se a gente fosse fazer a mesma coisa, a gente ia querer dominar também. Isso mesmo. Né? Isso aí. Olha que interessante. Existem grupos de proteção capazes de conter esse tipo de invasão, caso elas fossem possíveis de acontecer, quer dizer, não são. Não só de extraterrestres para a Terra, como da Terra para os outros planetas. Isso aí, ué. Até por que nós somos limitados tecnologicamente? Por causa do padrão de limite tecnológico do planeta Terra está no padrão de limite moral que ele tem. No dia que nós tivermos uma moral mais elevada, nós temos direitos adquiridos. Como hoje nós temos aparatos conquistados, desenvolvidos para nós, né, por direitos adquiridos, aí o nível de responsabilidade que nós já temos. Né? Um nível de responsabilidade que respondemos por ele, mas também tem aparatos perigosos nas nossas mãos. Né? Então aí fica o alerta, né, para aqueles que estão com o seu campo imaginário já pensando em contatos com outros seres de outro orbes nessa vertente militar, de que não é bem por aí, né, Samuel? Isso mesmo, isso é regulado, vamos dizer assim, regulado e orientado por uma equipe superior da vida. Né? E olha para você ver como é que é interessante. Com o processo de limpeza e aferição de valores morais que está acontecendo, ocorre a saída da última leva de espíritos mais perturbados, e os substitutos terão outras características e outro modo de administração de recursos, o que favorecerá um intercâmbio superior e benéfico. Muito bem. Olha para você ver. Haverá ética moral para se adquirir méritos de acessar tecnologias que possibilitem as viagens interplanetárias, já que não terão intenções de domínio e conquistas. Quando nós mudamos o nosso padrão de moral, os direitos adquiridos nos ampliam as possibilidades ao infinito. Aí nós vamos saber o que é cooperação, o que é auxílio por parte desses companheiros em benefício de nós mesmos, porque o planeta Terra entrará na faixa de mundos elevados. Quando ele entra numa faixa de mundos elevados, o que ele receberá dos mundos elevados em torno dele? É interessante você comentar isso, porque é uma alertiva e é uma afirmação que está em xeque-mate nas sombras. Isso mesmo. Então, aí só está concretizando aquilo que o Cristo projetou como a perspectiva de transformação do mundo. Nós agradecemos o bate-papo aí, desejando a todos muita paz no coração. Tenha uma belíssima semana e fiquem com Deus.